Então, eu tive que encerrar porque falou que tinha que encerrar. Tinha como 30 segundos ali pra encerrar. Deixa o resto do pessoal entrar e tipo, já tô terminando também. Nossa, já deu 1 hora? Falo demais. É, geralmente é isso aí mesmo. É 1 hora e 30 assim quando pra falar assim desses tópicos assim. Mas então, dando continuidade pra também não levar muito, né? Então, como eu havia falado, nós temos que realmente temer, ter medo, né, de da gente degradar nossa consciência, cair nesse esquecimento, né? Porque imagina, nós almas assim sofremos estar numa condição miserável como essa. Claro que estamos numa condição muito superior, se formos comparar com as outras entidades, né? Ó, por exemplo, o cachorro, o gato, o macaco e por aí vai, né? Nós estamos superior a nível de consciência, né? E uma coisa também muito importante para se compreender é que existe um trabalho de consciência a ser feito, né? Não é que tipo assim, por exemplo, como é falado na origem da vida, né? Em teoria de Darwin ali que o homem evoluiu dos macacos ali e tudo, né? Não, não é assim. Existe a evolução de consciência. Aí sim, né? É certo, ninguém pode. Eu não posso afirmar, nenhuma pessoa pode afirmar que, tipo assim, vidas passadas a gente foi tal coisa. A gente já foi muita coisa em vidas passadas, até estar tá nessa condição que estamos agora. A filosofia védica fala que a forma humana ela é feita para compreender a verdade. Por quê? Temos a razão. Podemos raciocinar. O cachorrinho, o gatinho ali não tem esse poder não. Ele age por instinto, né? O instinto dele ali, por exemplo, do cachorro é latir, correr atrás das motos, comer, né? Se acasalar, procurar uma cadela para ter relação sexual. O do gato é dormir, né? Comer, dormir também, enfim, entende? Então, a forma humana ela é apropriada para desenvolver a consciência de Deus, né? Então, é uma oportunidade. Temos essa oportunidade atual, né? A forma humana. Então, por ter essa oportunidade, a gente não deve menosprezar. Deve fazer de tudo para buscar entender essa verdade. Colocar em prática, né? Entender a nossa essência e colocar isso na prática. Entender a pessoa de Deus e buscar uma relação pessoal com Ele. Para a gente poder sair desse ciclo de nascimento, né? Sansara. Ciclo de nascimento e morte, né? Como o Prabhupada falou, né? Que tipo, é o sintoma do corpo, né? O corpo, ele tem esse sintoma realmente, né? De, de nascimento até a morte, né? Por exemplo, assim, vou citar um estudo que o meu mestre espiritual fez, assim, que eu acho muito fantástico, sabe, fazer essa comparação. Então, levando em consideração que Prabhupada falou, né, que o corpo existe um nascimento, né, ele cresce, ele começa a ter uma estabilidade e depois ele está aqui no auge, né? Então ele está criando os subprodutos, ou seja, as dependências, filhos, as necessidades básicas, por aí vai. Ele começa a definhar, né, envelhece, adoece e morre. Essa é a curva do corpo, né?
Então é assim a curva do corpo. Um início, né, uma estabilidade, um meio e depois um fim. Então ele faz assim, ó. Aí meu mestre espiritual pergunta, ok, essa é a curva do corpo. E a da consciência? Como é que seria a curva da consciência? Qual é a curva ideal para a consciência? A gente vê nos dias atuais que a curva da consciência acompanha a mesma curva do corpo, né? Então aí o corpo cresce, a consciência está presente, né? Então vai, chega no auge, em vez da consciência, sabe, elevar, não, é isso. Ela acompanha o corpo. Então ela vai começando a degradar, a ficar pegada. A gente vê isso aí. Muitas pessoas aí saindo do ciclo de vida assim apegadas às coisas materiais, né? É triste, mas é realidade, né? O ideal da curva da consciência, ela é, claro, como eu havia falado, a alma aceitou um nascimento nesse mundo, ok, vamos lá. Estamos aqui para aprender. Então ela vai, cresce, né? Nasceu, cresceu ali, aprende coisa. Quando ela está na situação de, sabe, desenvolver as coisas, ok, é o momento, né? Correria e tudo, pá. É a paixão, né? Fazer dinheiro, pagar a conta, alimentar os filhos, educar os filhos, toda aquela loucura, né? Mas quando a pessoa tem a oportunidade de sair dessa situação, né? Os filhos já estão crescidos, já estão bem educados, já tem todo o trabalho, então a pessoa está livre, né? Já está com idade, sei lá, seus 50 e poucos, 60 anos, é a oportunidade de cuidar de si, né? Então, em vez de ela, tipo, deixar a consciência acompanhar o corpo, né? O corpo vai envelhecendo e tudo, né? Começa a dar os piripaque, remedinho aqui, remedinho ali. Aí começa a ter esquecimento ali de algumas coisas. Não, a consciência não acompanha não. Vamos lá, vamos fortalecer a consciência. Esse é o trabalho. Isso que a consciência de Krishna nos dá. Garante. Elevar a consciência. Não deixar que a consciência acompanhe o corpo. A gente vê. Srila Prabhupada, por exemplo, 70 anos de idade, saiu lá da Índia, num navio cargueiro aí aos seus 70 anos de idade. 70 anos de idade. Cruzou aí o oceano para chegar em Nova York para nos dar esse conhecimento. A gente tem esse exemplo. Meu mestre espiritual, 60 e poucos anos de idade, sabe? Todo esse pique para cima e para baixo, aí o Brasil todo, vai para outro país, aí pregando aí esse conhecimento, distribuindo esse conhecimento para as pessoas, se tornando acessível para todos nós, assim. São exemplos. Então a gente vê que, tipo, dá para realmente a consciência não acompanhar o corpo. O corpo tá velho, tá inútil, mas a consciência tá, ó, outra coisa, não tá apegada, tá livre, tá solta, né? Então, essas coisas que eu falei assim é como se fosse um pouco uns vislumbre que a Bhagavad Gita tem a nos oferecer. Não entrei, claro, de uma maneira mais profunda, porque é muito conhecimento, né? Mas nesse contexto de hoje, né, a partir desse verso número 20, Krishna nos explica justamente tudo isso que foi falado. Ele deixa bem claro que a gente deve entender essa essência, deve entender a nossa essência, e entender também que existe uma essência superior, né? Porque tem pessoas também que falam, eu sou alma espiritual, eu sou Deus, por exemplo, né? Não. Tem pessoas que podem, tipo assim, entender, assim, só porque as ações dele, então eu sou Deus também. Não. Somos individuais. Somos individuais, né? E Krishna não, é absoluto. E para finalizar, tem que ficar bem claro na nossa cabeça, na nossa consciência,
que esse conhecimento de Sankhya Yoga ele deve ser jogado numa mesa e dissecado. Tem que ser bem compreendido. Bem compreendido. Assim, ao ver, é muito fácil entender. Ah, tudo bem. Eu não sou o corpo, né? Eu sou uma alma. Ok. Mas a coisa não é por só isso, não. Tem que ser bem compreendido. Né? E a fonte mais garantida para essa compreensão é a Bhagavad Gita. Não tem outro livro, não tem outra escritura, nenhuma faculdade vai nos garantir esse conhecimento. Somente a Bhagavad Gita. Somente os devotos podem dar esse conhecimento para a humanidade. Né? E nós assim temos assim tivemos, melhor falando, a proeza de ter esse conhecimento pela misericórdia de Srila Prabhupada. Né? Srila Prabhupada dedicou toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua força, até a velhice ali, sabe? Para nos dar esse conhecimento, para deixar tudo mastigado. Tudo mastigado. Tudo. A gente vê que esse mundo está em crise porque não tem as pessoas, nós, a humanidade, não vou também generalizar. A humanidade não tem consciência de Deus, não tem. Por isso que estamos em crise. Sabe? Por isso. Mesmo, né, vivenciando essa crise do coronavírus, tem pessoa que não está tendo consciência, não está entendendo. Está levando como uma brincadeira. Tá nos bares, por exemplo, aqui, perto de casa ali, tipo, tem pessoas que estão no bar bebendo. Sabe? Não tem consciência nenhuma. Ou seja, como eu havia falado, degradou a consciência. Entende? Claro, nós Hare Krishnas, buscadores da espiritualidade, nós não devemos assim entrar num desespero como muitas pessoas estão entrando, né? Mas também devemos nos cuidar, ser conscientes, entender a realidade, né? Ter olhos abertos para essa realidade, entender bem aí como as coisas desse mundo, como havia falado desde o início. Esse mundo aqui, nada é permanente. Nada. Nada neste mundo é permanente. Tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim neste mundo material. Inicia, tem o seu meio ali, o seu auge, e depois tem o seu fim. Então é assim com tudo neste mundo. Tudo. Tudo. Então, se despertarmos essa consciência, aí sim, a gente começa a entender os mistérios que a Bhagavad Gita tem a nos oferecer. Se a gente começar a entender a nossa essência, é fato que a gente vai querer buscar cada vez mais assim compreensão sobre a Bhagavad Gita, sobre o que Krishna está querendo nos dizer. E vamos sempre nos colocar na posição de Arjuna, né? Como um discípulo indisciplinado que necessita conhecer essa verdade, né? Bom, então é isso. Eu espero que tudo isso que eu acabei de falar possa ter ajudado em algo, né? E estou aberto agora a qualquer tipo de pergunta relacionada a este assunto. Se alguém que também quiser deixar argumentos, então estamos abertos a isso. Então, por colaboração, perguntas, por favor. Dani, como estás, amiga? Tem alguma pergunta? Estuve deixando o verso este por achar, não? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida?
Jéssica, Washington. Opa, temos uma pergunta aqui da Jéssica. Vou ler. Bom, a Jéssica pergunta: a alma individual tende a esquecer-se da sua situação espiritual. É a alma que esquece ou é a mente material que não deixa a alma manifestar a sua consciência? Bom, vamos por partes. Então, como havia falado desde o início, que existe, ou melhor dizendo, que nossa situação atual é de condicionamento, né? Não é a alma que tende a esquecer, não, Jéssica. Não. A alma, como havia falado, ela é sempre existente e primordial, né? Ela é plena de conhecimento, ela é plena de bem-aventurança, ela é eterna. Ela tem todas essas qualidades. Já a consciência, né? A consciência sim, porque a consciência lida com os valores deste mundo. E a alma, ela só presencia. A alma, ou melhor dizendo, perdão, a consciência, ela lidar com esses valores assim ligados a este mundo assim, que fazem, melhor dizendo, que acabam impulsionando as nossas ações de acordo com, por exemplo, os nossos sentidos, né? Os olhos, os sentidos da ação, né? Os olhos, né? O nariz, a língua, né? Que a gente pode saborear os alimentos, pode falar, os ouvidos que a gente pode escutar, as mãos, né? Então esses sentidos são vistos como sentidos de ação. A gente pode agir de acordo com esses sentidos, captar, entender. Então por detrás disso existe o intelecto, que é a inteligência. Que já o intelecto, por ser algo material, algo sutil, é algo que se identifica mais com a consciência. Ou melhor dizendo, a consciência se identifica mais com o intelecto. Certo? Só que o intelecto, por ele ser superior aos sentidos, ele acaba sendo mais fraco que a mente. A mente, né? A mente lidar apenas com gosto e não gosto, né? A gente pode entender a mente observando uma criancinha de, sei lá, 3 anos ali no mercado com os pais. Quero isso! Quero danoninho, quero pirulito. Se a gente deixar uma criança fazendo sua compra, meu pai só vai comprar porcaria. Só vai comprar besteiras, né? Então assim é a mente. Já o intelecto não. O intelecto lidar com os valores, né? Isso é bom e isso não é bom. Então, quando a gente desenvolve uma prática para trabalhar o nosso intelecto, aí a nossa consciência tende a se fortalecer e não degradar. Então, Veda Hare Krishna. Então, quando a nossa consciência se fortalece através da busca espiritual, da compreensão, a gente pode fazer com que a consciência possa, sabe, atingir outros canais de consciência assim e jamais degradar. Então, só para responder a tua pergunta, a alma ela não se degrada não, porque Krishna acabou de falar, né? Ela não morre quando o corpo morre, já é um fator, né? Ela não acaba, isso já garante que ela também não se degrada. Mas ela sofre porque ela está na condição de condicionamento. Mas já a consciência sim. A consciência pode se degradar. A consciência pode assim murchar, né? Murchar. Ela pode se identificar com a natureza material e não espiritual. Mas ela tem um poder também, né? A consciência tem um poder de aceitar uma condição espiritual, né? Não sei se eu respondo isso. Melhor dizendo. Não sei se isso te responde. Ah, que bem, Dani, que vos entendeste todo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode hacerlo, cá. Não há problema, puedo
Você responder, Linha. Mais alguma pergunta? Larissa, Washington. Quem mais está aqui? Quem é essa aqui? A Moral Zen. É a Elo? Opa. De nada, estamos aí para isso. Ah. Então, a Morazen, a Elo. Entendi. Mas então, mais alguma pergunta? Alguma pergunta, Elo? Alguma dúvida? O Veda Vyasa que acabou de chegar também. Quer fazer alguma pergunta, Prabhu? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Pô, tudo bem. Ok. Tranquilo? Então, ok. Bom, então vamos finalizar, né? Que passou como quase 1 hora e 30 minutos. Bom, é isso, né? Eu acho que nesse momento que o mundo vem vivenciando, é o momento da gente se fortalecer, né? E se fortalecer com... A minha pergunta foi respondida... Ok. Então, na explicação do verso... Peraí, eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Na explicação do verso dado por Srila Prabhupada, diz que a consciência é sintoma da alma. O senhor poderia elucidar sobre a distinção da mente, da consciência e da inteligência, e como os três... Prink? Não entendi esse prink. E como... Peraí. Da consciência, da inteligência, e como os três... Bom... Sim, a Prabhupada deixou claro que a consciência é um sintoma da alma. É porque a consciência, ela... Ah, ok. Mas só para elucidar um pouquinho mais, porque a consciência é o que dá sintoma de vida no corpo, junto com a alma. Através dessa consciência, que é a ação, né, baseada nossos sentidos e nosso intelecto e também na nossa mente, princípios estão relacionados à compreensão do corpo e da alma. O senhor poderia estar sobre a inteligência? Então, sim. Então a consciência ela é aquela peça que dá a compreensão que o corpo está vivo, né? Então, quando o corpo morre, a gente vê que ele é gelado, né? Você não consegue, às vezes mexer com facilidade os dedos, porque a consciência e a alma já não está lá. Agora, existe elementos sutis que são o intelecto e a mente. O intelecto e a mente, elas são ligadas à consciência, claro, sim. Só que elas são materiais. Elas são materiais. E a ideia da consciência de Krishna é espiritualizar esses dois elementos materiais.
para que esses dois elementos materiais possam direcionar os sentidos de ação, como havia falado, né? O nariz, a língua, os ouvidos, os olhos, as mãos, em trabalho espiritual. Porque os nossos sentidos, eles são destreinados, né? Aí vocês podem pegar a Bhagavad Gita e ver aquela imagem, né, que tem ali numa quadriga com diversos cavalos ali. Aquilo representa muito bem, né, a situação que a alma está vivenciando dentro do corpo. Porque Arjuna ele fala na Bhagavad Gita mais para frente, né, para Krishna, Krishna, como você quer que tipo assim eu possa desenvolver uma consciência superior, né? Mesmo que ele sabe, ele fala, né, eu mesmo sabendo que tipo assim é mais de, não, perdão. Arjuna fala, né, para Krishna que tipo assim, como que ele quer que ele possa, né, controlar a mente, porque ele fala que a mente é muito complicada lidar com ela. Ela é muito impertinente, né, a mente. E Arjuna fala que é mais difícil controlar a mente do que controlar o próprio vento, né? Imagina, a gente tentar controlar o vento, né? Então, assim, quando a gente desenvolve uma consciência mais espiritual, como é falado na própria Bhagavad Gita, Buddhi Yoga, né? Que é a própria consciência de Krishna, a inteligência espiritual, né? Se tornar culto estar, ter uma inteligência estável, a gente pode ultrapassar essas barreiras da mente destreinada, dos sentidos destreinados e nos situar na consciência de Krishna, né? Sem falso ego, que é o Ahankara, né? Ahankara estraga tudo, né? Ahankara é bem a coisa da mente, né? De se identificar com as coisas, né? Então, a gente tem que sempre tentar treinar a nossa inteligência, só que de uma maneira espiritual, né? Sempre tentar buscar fazer com que essa inteligência possa despertar uma consciência superior. E quando essa consciência superior é manifestada, despertada, perdão, aí sim, aí a mente, os sentidos, a própria inteligência, né, é guiada pela essa consciência superior, né? E no momento da nossa morte a gente vai estar com consciência superior. Isso vai garantir, isso vai garantir uma vida bem vivida, né? Uma morte produtiva, digamos assim. Porque as pessoas hoje em dia, quando estão abandonando o seu corpo, estão abandonando de uma maneira muito triste, né? É muito apego, é muito sofrimento, né? Porque não tem esse trabalho. Ou melhor dizendo, eles não colocam esse trabalho em prática. Eles não têm acesso, né? Pela inocência e também por ignorância, né? Mas quando as pessoas, a humanidade, passar a compreender essas coisas, aí sim, aí fica tudo muito claro, tudo muito nítido. E eles veem assim que realmente estamos lidando com valores e não com sentimentos assim aflorados assim de uma maneira muito mesquinha, como a mente nos coloca em certas situações, né? Isso é um trabalho diário, né? A consciência de Krishna é um trabalho diário, não é que tipo tem acesso aí tá lá em cima, não. Isso aí é diário. Falo por mim. É uma luta constante, né? E é isso. Não sei se ajudou a compreender um pouco mais. Olá, mais uma pergunta da Larissa agora. Você comentou que tem uma formação em biologia e que entrou em conflito com teorias evolucionistas. Sim. Você quer me perguntar algo ou isso só é uma afirmação?
bom. Bom, então é isso, pessoal. Como eu havia falado. Bom, agora tem uma outra pergunta aqui também da Larissa. Gostaria que comentasse um pouquinho mais sobre a criação, sobre a perspectiva Hare Krishna. Então, Larissa, todo esse conhecimento, né, que eu acabei de falar, né, da Bhagavad Gita, não é um único a Bhagavad Gita não é o único livro de conhecimento que a filosofia védica tem a nos oferecer, não. É muito conhecimento, muito. A filosofia védica entra em conhecimentos assim imaginários, né? Tem conhecimento da matemática, tem conhecimento da arquitetura, tem até conhecimento da biologia. Fato. Mas é conhecimento para tudo, porque como eu havia falado desde o início, é a raiz de todo esse conhecimento, né? Agora, o movimento Hare Krishna, ele é visto como um movimento cultural, porque existe uma tradição aí milenar, né? É um movimento filosófico, porque lidamos com filosofia existencial, ou seja, a filosofia védica. É um movimento científico, porque estamos lidando com ciência, a ciência espiritual, a ciência do eu e do eu supremo. E um movimento religioso, porque lidamos com religião, com a devoção, com o amor a Deus, com a compreensão da natureza de Deus, né? Então, assim, teoria é apenas teoria. Não existe uma comprovação que possa, sabe, comprovar que essa teoria é aceita ou não. É algo teórico. A própria palavra já garante ali que aquilo ali não tem muita força, não. É apenas uma teoria, sabe? É apenas uma teoria. Não é que é a verdade. Já a Bhagavad Gita, não. A Bhagavad Gita lidar com algo que é garantido, é aceito, é fidedigno. Porque esse conhecimento, ele vem lá de cima, para cá para baixo. E o conhecimento baseado em teoria, não. Está aqui embaixo e fica aqui embaixo. É criado pelo homem, é opinião. Entende? Baseado no estudinho assim de alguns teoristas ali, criou uma outra opinião ali que foi criando força e pá, e ponto. Assim é a teoria de Darwin. Eu sempre vi a teoria de Darwin dessa maneira. Baseado em outras teorias ali de outros cientistas daquela época ali, era tudo assim. É tudo assim. E hoje a gente vê muitas pessoas que defendem essa teoria de Darwin como algo autêntico, né? Algo assim que é a verdade. E não é bem isso, né? Nada neste mundo aqui criado pelo homem pode ser visto como verdade. Nada. Verdade absoluta, que eu falo. Nada. Para ser criado, para ser aceito como verdade absoluta, tem que estar vinculado com uma verdade, com um conhecimento que transmita a verdade, né? Então, o movimento Hare Krishna é trabalhado dessa forma. A prática espiritual é trabalhada dessa maneira. Nada foi criado assim, de uma maneira caprichosa. Nada foi estabelecido de maneira caprichosa. Tudo que a consciência de Krishna, que o movimento Hare Krishna tem a oferecer, foi criado de uma maneira baseada em todo esse conhecimento. Por exemplo, eu tinha falado mais cedo, o fundador do movimento Hare Krishna, Srila Prabhupada, por exemplo. Srila Prabhupada estabeleceu uma sociedade internacional, a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Porque ele via, melhor dizendo, ele viu, não só ele, o mestre espiritual dele,
e todos os outros mestres antecessores viu a importância de disseminar esse conhecimento. Então ele estabeleceu, claro, princípios baseados nesse conhecimento, o conhecimento Vedanta, né, que é a raiz de todo esse conhecimento, né? E através assim do pedido do seu mestre espiritual, ele transmitiu esse conhecimento para nós. Entende? Ele não distorceu nada. Baseado no próprio pedido que o mestre espiritual dele pediu, ele cumpriu e fez e deixou aqui pra gente. Ele partiu. Agora os seus discípulos, que se tornaram mestres, no caso o meu mestre espiritual, outros mestres, estão fazendo o mesmo. Não é que tipo assim, eu leio a Bhagavad Gita e falo assim as minhas opiniões assim baseadas em conceito caprichoso. Não. Não funciona assim. Entende? As teorias sim. Né? Porque elas lidam com coisas materiais. A consciência de Krishna, o movimento Hare Krishna, não. Lidamos com coisas espirituais, baseadas numa fonte de conhecimento original que vem de Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus. E claro que esse conhecimento é transmitido através do seu representante, que é o mestre espiritual. Assim como Srila Prabhupada fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna e nos deixou acessível todo esse conhecimento, o meu mestre espiritual me passou este mesmo conhecimento dessa mesma maneira. E assim eu tento transmitir, claro, com o meu estilo e tudo, né? Cada um tem seu estilo. Então eu transmito o mesmo conhecimento para as pessoas. Não é teoria. Não é teoria. Isso é uma tradição, né? É filosofia, pura filosofia, é ciência, pura ciência. Bom, não sei se eu te respondo. Bom, pessoal, então é isso, né? Então, nesse momento de crise, a melhor coisa que a gente tem a fazer... Todos... Sim. Opa. Os Vedas deixam muito claro, sabe? Muito claro que tudo nesse mundo é cíclico, né? Por exemplo, eu sou biólogo, sempre quis saber quantas entidades existem neste mundo e os Vedas falam, né? Falam que existe 8.400.000 espécies de entidades vivas, né? Não só neste mundo material que nós vivemos, não, no planeta Terra. Existe outros planos aí, planos sutis, né? Ixi. E existem entidades, entende? E como eu havia falado que tudo é cíclico aqui, né? Tudo foi criado pela vontade suprema, né? Existe ali o seu assistente criador, que foi o primeiro ser criado, que é Brahma. Brahma é o criador, né? Brahma criou este universo, ou melhor dizendo, todos os universos que existem, através da vontade suprema. E Shiva, que é um semideus, né? Bastante famoso, bastante adorado por muitos, né? Shiva é o destruidor. Então, os Vedas dão explicação detalhada de todo o processo da criação, de todo o processo da manutenção e também todo o processo da destruição de todos os universos. Como havia falado, nada aqui é permanente. Iniciou há muitos anos atrás, mas ainda vai ter seu fim. Tá longe, mas ainda vai ter, né? Como fala várias religiões, aí outras pessoas falam o apocalipse, né? Os fins do tempo ali, tudo. Aí as pessoas pensam ali que aí quando chegar aos fins do tempo, aí a gente vai lá para o céu. Não é bem assim, não.
vai ali pro céu quem merecer ir, né? Quem não merecer fica por aqui mesmo, né? Que a pessoa tiver com a consciência material, é por aqui mesmo. O egoísta, sabe? Ignorante, é por aqui mesmo. Mas só para finalizar, Larissa, toda criatura criada neste mundo material que a gente vê e também em outros planos é criação de Deus. As flores, as pedras, os animais, os insetos, nós, né? Tudo é criado através da vontade de Deus, né? Todo esse mundo, toda a diversidade, os astros, tudo foi criado pela vontade dele. E tudo também é destruído por sua vontade e depois criado de novo. Existem as eras cósmicas, né? Satyuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, né? A era do ouro, né? A era da prata, a era do bronze e a era de ferro, né? Nós estamos na era de ferro, né? Que é a Kali Yuga, que é a era da ignorância e da desavença. Do fim da era de Kali, da nossa era atual, tudo é destruído para iniciar um novo ciclo de eras. Então vai se iniciar desde da primeira era, a era de ouro. Aí tudo é criado de novo. Tudo, né? Tudo. Não sei se te respondi, não sei se... Enfim. Bom, então é isso, pessoal. Vamos aproveitar esse momento que a gente está passando, né, de crise por conta desse coronavírus, né, para se associar dessa maneira. É uma forma muito sadia, né, é uma forma muito poderosa também, porque isso atrai um sintoma de bem-aventurança, que todos nós queremos estar bem, né, em paz. Então cria aquela perspectiva, né, poxa, vai rolar um programa assim, vamos participar, vou me sentir bem, né. E nos coloca também tipo, em serviço devocional, né? Tudo isso que a gente está fazendo é serviço devocional. Estamos aí servindo a Krishna, mesmo às vezes sem entender, né? Até a pessoa que tipo, ainda não compreende o espírito do serviço devocional, que está participando, está executando o serviço devocional por participar, por buscar, né? E tem outras pessoas aí, né? Por mais que estejam nas suas casas aí, evitando sair, né? Por se cuidar. Então, em vez de estar fazendo coisas produtivas, não. Aí aproveitam para, tô em casa, aí usam droga à vontade, bebe. Não é o espírito, né? E então eu acho muito importante que isso possa ser mantido, né? Possa ser levado adiante, né? No próximo domingo, sei lá, organizar o mesmo programa, convidar outro devoto para poder falar e tudo. É muito bom mesmo. Eu fico muito feliz assim em ver o Yatra aí de Goiânia desenvolvendo o programa, né? Querendo buscar a associação, fazendo a associação, a sanga, né, acontecer. É bem isso, esse é o espírito da consciência de Krishna, né? É modular, é melhor dizendo, perdão, é trazer sanga e modular essa sanga para todos nós estar forte, né? Não quebrar como um único palito, mas tá como se tivesse vários palitos junto, todo mundo junto para se tornar inquebrantável, né? E é isso. Agradeço de coração pelo convite, pela oportunidade de falar. Falei até demais. E é isso, de coração. Estamos juntos aí na caminhada. Hare Krishna.